Boa noite a todos. Pois é, pessoal, aqui estamos nós com mais uma edição desse grupo de estudos do livro Terapia dos Barbantes, Processo de Expansão e Despertar de Consciência, onde nós teremos uma programação, uma formatação bem flexível, para que vocês se empenhem mais, né, em participar e tragam a sua contribuição quando for solicitado, e que a gente possa crescer juntos nessa jornada, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo no meio de uma guerra de palavras, numa guerra de comunicação no mundo inteiro, e, e aí as palavras passam a ter um peso muito grande. E quando as pessoas se resumem apenas no peso das palavras, sobra pouco espaço para o coração. Então, cabe a nós equilibrar esse jogo, dando a nossa contribuição, falando de coisas do coração, falando de consciência para as pessoas, mostrando que existe luz, que existe uma informação à nossa disposição, vinda do alto, vinda de algum lugar que a gente não sabe de onde é, e que muitas vezes a gente confunde com religião, com espiritualidade, nada mais é do que a energia do universo. É a energia que está aí fluindo para todo mundo, e o projeto nosso de trabalhar com energia se baseia justamente nessa realização de que, se a gente apossar-se dessa luz, nós podemos criar nossa própria revolução, nós podemos criar nossa própria mudança, né? Na nossa vida, na nossa família, e aí nós vamos deixar pessoas melhores aqui no mundo, que serão os nossos filhos, sobrinhos, netos, porque nós canalizamos essa luz para a nossa família, para o nosso núcleo de trabalho. E luz é lucidez, e a palavra-chave desse mês de setembro vai ser discernimento. Daqui a pouco eu vou fazer as previsões do mês de setembro para todos vocês, de primeira mão, e oportunamente nós vamos enviar essa cópia para cada um. Mas eu resolvi compartilhar aqui de primeira mão com vocês. Então, nós já sabemos que dentro dessa guerra de palavras, nós vamos estar empenhados em encontrar novas palavras, como dizia Carlos Drummond de Andrade, tornar outras mais belas, né? E que da nossa boca saiam palavras do bem, saiam palavras de otimismo, saiam palavras de unicidade, de união, já que o mundo está tão desunido, está tão perdido, está tão empenhado nessa guerra de palavras. A cada, a cada encontro nosso, nós vamos tratar de assuntos diferentes, e antes de começar a abordar o livro, eu queria lembrar todos os presentes que nós teremos um evento presencial em Passos, Minas Gerais, dia 18, o Algo Além de Nós. Então, quem foi no Algo Além de Nós aqui em Ribeirão, se quiser repetir a dose, é lá em Passos, Minas Gerais. E quem não foi, vá lá para você não perder essa oportunidade, onde você também vai poder ser constelado com centenas de miniaturas, numa maneira diferente de ser constelado. E aí, nós queremos perguntar para vocês, se vocês que já estão envolvidos com a terapia dos barbantes, se depararam essa semana com alguma dificuldade. Tá? Agora é a hora da gente compartilhar essa dificuldade, para a gente trocar figurinhas, para a gente aprender junto, crescer junto. Aquilo que eu souber, eu falo. O que eu não souber, a gente vai pesquisar, vai procurar, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode compartilhar. Ou se você está sentindo algo desconfortável, que você acha que não deveria estar sentindo, né? Também pode compartilhar. Não para virar uma terapia, que a intenção não é essa. A intenção é só dar uma pincelada rapidinha sobre cada desafio que a gente foi encontrando. Então, esse
esse espaço aqui não é só para eu ficar falando, é para vocês também compartilhar, né? Nós queremos essa egrégora, essa família. E pouco a pouco a gente vai confiando uns nos outros, vai se compartilhando, porque muitas vezes o nosso problema ou a nossa interpretação é igual a dos outros, e os outros também têm vontade de fazer a pergunta e não fazem, então a gente acaba fazendo a pergunta, tá? Ah, oportunamente, nós também escolheremos um tema da atualidade para conversar sobre esse tema, mas dando uma visão terapêutica sobre ele. É legal, aqui a gente não está aqui para falar de política, a gente não está aqui para falar de coisas ruins, a gente está aqui para falar de comportamento humano, de mudança de percepção. E eu acho que é isso que importa. Nós todos estamos comprometidos com a mudança de percepção, porque o mundo já caiu de podre, já caiu de velho, a gente já sabe que ele tem que mudar, ele já mudou, né? Nós já estamos vivendo um novo normal. Então, vamos nos atualizar em relação a esse novo normal, para que a gente possa se movimentar melhor diante das dificuldades ou diante daquilo que é desconfortável para nós. Então, dá o sinal aí para a gente, se alguém tem alguma questão terapêutica para compartilhar aqui ou para esclarecer. A Laninha já tem. Pode ser a Laninha, então. Vamos começar com ela. Nem é assim, é só porque eu tô achando estranho. Normalmente agora, antes das minhas orações, eu faço o campo, começo a escanear, invoco meu anjo de guarda, toda a minha proteção, tudo, concentro realmente. E assim, coincidentemente, eu venho trocando os barbantes. E hoje, nada. Ontem, hoje, não consegue, não pode repetir os barbantes? Eu falo assim, o mesmo barbante? Pode. Não, não consigo. Ele faz um ninho, parece que... Então, assim, eu até ia te perguntar, se os barbantes, toda vez que eu for montar o meu campo, eu tenho que ser um novo barbante. E Não, não se é só consegui. para você, não. Se for para fazer o protocolo, é bom que se troque. É, isso já acontece, sim, porque é um protocolo diferente. Eu estou falando assim, porque eu estou montando o campo para mim rezar nas minhas orações. Eu não estou conseguindo usar o mesmo barbante, porque eu estava trocando, normal. Quando eu falava, vou ficar com o mesmo, quem sabe concentra mais energia. Uhum. Assim, bobeira minha, não sei se eu estou falando bobeira, Não, não é bobeira, mas, não. mas assim, não consigo usar o barbante. Sim, na hora que eu levanto a mão, desmancha. Uhum. Foi É algo assim. para você observar. Dialoga, né, com o barbante. Se é para trocar, troca. Se é para manter, mantém. Vê o que vai acontecer. É um laboratório para você. Ah, tá. Tá? É uma linguagem, alguma coisa tem por trás disso, algum significado. Porque eu mantenho os mesmos barbantes do Bioplenitude comigo desde o início, né? Então, ele tem energia de muitos cursos, de muita gente. E nem por isso ele enrola, nem por isso ele deixa de funcionar. Ah, tá. Então, vou observar, então. Vai Obrigada. observando. Mais alguém? Alguma pergunta? A Thaisa. A Isa? Benedito, Oi, Regina. eu posso compartilhar uma situação que aconteceu nos barbantes, mas ela, na verdade, é um depoimento, não tem nada a ver com uma dificuldade. Pode sim. Pode fazer agora? Pode fazer. Durante todos os barbantes que eu fiz anteriormente, apareceu durante as imagens aquela
foto e aquela imagem da Alice no País das Maravilhas, da estrada de tijolinho que ia sendo construída conforme eu ia caminhando. No protocolo da figura materna, que eu fiz no final de semana com a Laninha, tudo o que vinha sendo construído em todos os protocolos anteriores se mostrou por inteiro, né? Toda a dificuldade de entendimento que não fazia sentido nenhum para mim nos protocolos anteriores, no protocolo da figura materna veio de uma maneira assim tão forte, tão rica, né? Eu falo que por dentro eu estou em êxtase, né? Eu estou em... Sabe quando você quer colocar para fora, quer falar, né? Quer compartilhar, porque é tão maravilhosa a sensação, tão grande, né? O que eu estou sentindo por dentro, que eu não sei nem expressar com palavras o sentimento que eu tenho. Então, eu queria, né, para falar com você e com a Paty, como foi maravilhoso. Né? Qualquer dúvida que eu pudesse ter com relação ao protocolo, com a confiança, foi assim. Né? Ele se configurou com uma imagem que eu tinha, uma lembrança de quase 40 anos atrás, que eu nem sabia que era importante para mim, ou que fazia algum sentido para mim. Né? E aí ela se transformou numa coisa, numa cura. Eu sentia a cura, né? A sensação de liberdade, de sair daquela imagem, daquela construção, de tudo aquilo que eu carreguei a vida toda, e, para ser bem sincero, eu nem sabia que existia dentro de mim. Então, foi maravilhoso, né? Maravilhoso, assim, de um jeito que eu não consigo nem explicar. Então, só gratidão, 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 né? Sempre. Uhum. Você saiu da toca do coelho, né, da Alice, e voltou para casa, né, a casa do coração. Então, por isso essa sensação de êxtase, de realização, porque nós nos abandonamos para nos ocuparmos com as coisas do mundo. E aí o mundo nos seduz, nos distrai com tanta cobrança, com tanta intensidade, que a gente se perde de nós mesmos. E muitas vezes a gente se perde até da fonte, né? Por causa dessa distração. Então é bonito ter um momento desse. Eu imagino como deve ter sido prazeroso para você. Agora, o que eu queria te falar, assim, sugerir, é para você pesquisar mais, o máximo que você puder, sobre a Alice no País das Maravilhas, porque é um livro riquíssimo em metáforas. Então, quanto mais você lê, quanto mais você traduz, mais você se vê naquela história, mais você descobre. Ele é muito profundo, ele não é apenas aquilo que a gente vê, sabe? Cada personagem tem um sentido, cada personagem é um aspecto da nossa vida, sabe? Dá para fazer uma aula sobre Alice no País das Maravilhas. Como nós trabalhamos com simbologia, eu recomendo isso para todos vocês que estão aqui, para fazer esse trabalho individual, descobrir quais as metáforas, quais os significados que existem no livro Alice no País das Maravilhas. Eu vou fazer, eu não tinha pensado nisso, mas porque nem é uma história que eu gosto, para ser bem sincero, né? Assim, não é uma história que me chama atenção, mas eu não entendia de forma nenhuma como ela acontecia nos meus pensamentos e como ela se repetia em todos os protocolos. Mas, nossa, foi maravilhoso, e eu vou seguir o seu conselho, né? Arrisca como todos os outros. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. De nada. Thaís, agora é sua vez. Então, eu estou com uma dúvida com relação ao rolo do barbante, porque aqui em Pasto a gente está fazendo presencial, quando é possível, né, as duplas. E aí, em determinados protocolos, a gente pode pedir para o cliente, né, colocar o rolo, né, em algum momento e escanear. Mas e aí? Por exemplo, quando eu estiver fazendo meu atendimento com o meu rolo de barbante, eu posso fazer isso, por exemplo, em todos os clientes? E a energia que fica? Tá, vamos pensar assim. Nós não aconselhamos o uso do rolo inteiro. Não é uma regra geral. Mas ele é um recurso para quando você estiver fazendo uma ressignificação, você sentir que a coisa não fluiu do jeito que poderia ter fluído. Aí entra muito do nosso julgamento, da nossa insegurança,
porque a gente acha que a pessoa não aproveitou nada, mas ela aproveitou em sensações e percepções, e às vezes ela não compartilhou com a gente. Mas como a gente tem assim, essa mania de perfeccionismo, de querer que tudo saia do jeitinho que deve sair, né? A gente imagina, aí a gente se cobra, fala, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa mais. Aí nós damos essa opção de você pedir para a pessoa escanear o rolo inteiro de barbantes. Por quê? Porque ali ele vai ser mais intenso, né? Em vez de ser um fio, ele vai ser uma trajetória imensa de energia e talvez a pessoa se sinta mais sensível em relação àquela energia do que um fio, tá? Mas isso não quer dizer que a pessoa está passando a energia dela para o barbante, não. O barbante está servindo o campo. O barbante é vazio, igual uma flauta. Entendeu? Só que ele vai ficar com a música que passar ali por ele. E a música, quem decide é o campo. Então, não precisa ficar... Você pode usar o mesmo, mas não usar sempre. Usar quando preciso. Ah, não entendi. Obrigada. Benedito, vou dar até um relato que aconteceu uma vez comigo. Na hora da integração, o meu colega estava conversando, né? E eu tinha uma garrafinha de água que eu peguei do lado e coloquei na mesa só para integração. Ela não estava na mesa o tempo todo, sabe? E daí eu bebi água e punha assim na frente. E enquanto eu conversava, eu fazia assim. Ele falou assim: Ô Mari, coloca o barbante aí no lugar dessa água. Porque, assim, praticamente eu tava escaneando aquele barbante, conversando com as mãos, sabe? Ele falou, coloca o barbante aí no lugar, o seu rolo de barbante no lugar da água. Realmente, ela tava bem assim na minha frente, parecia uma pirâmide, assim, e eu ficava conversando e fazendo assim. Ele falou, traz essa energia. E aí foi muito interessante, sabe? Porque foi muito emocionante. Então, sabe, tem hora que parece que ele pede mesmo, parece que ele chama, sabe? Ele quer, o rolo inteiro quer estar ali para, Exato. sabe? Foi muito forte aquela experiência. Foi bem Eu legal. só tive uma experiência assim que o rolo praticamente exigiu, eu quero estar lá inteiro. Depois não, depois acalmou, mas a primeira vez foi marcante, foi inesquecível. E foi bem para falar da alegria, sabe? Então foi bem marcante mesmo. Eu vou aproveitar então que eu estou falando. A minha dúvida a dúvida que eu tive é o seguinte: desde que eu comecei, né, desde que eu comecei o bio e daí fiz todo o processo, eu comecei também a terapia dos barbantes, eu me sinto muito conectada assim com energias assim superiores mesmo, né? Tenho vivenciado muitas coisas muito interessantes na minha vida, que tem a ver com intuição, com fenômenos até. E essa semana não. Gente, essa semana parece que deu um vazio, assim. E eu tô fazendo bem o TCC nessa semana, né? Então, e assim também me conectar com pessoas que estão vivendo muito na realidade, energias muito pesadas, e conexão assim muito próximas, né? Porque pessoas que trabalham comigo, né? Trabalham para mim. E eu tô tendo dificuldade nesse sentido, sabe? Porque eu senti uma energia pesada, inclusive na minha casa. E aí eu questionei uma pessoa que convive aqui e a pessoa estava sentindo aquela energia e estava passando para minha filha, inclusive, que ela é uma esponjinha, sabe? E aí eu falei, olha, a gente precisa rever isso, colocar mais oração, vir trabalhar com né, coisa boa na mente. E a pessoa é bem bacana, ela faz esse tipo de exercício, sabe? Ela gosta de trabalhar com boas energias. E aí, inclusive, essa pessoa sonhou comigo e com a outra pessoa que está com energia ruim. E ela falou assim que ela me via colocando luzes numa parede aqui de casa para o Natal. E daí ela falou assim que a hora que eu virei para ela, falei assim, ficou bom. Ela falou assim que ela via a luz assim, ó, em volta de mim, como se fosse uma áurea assim, sabe? Daí ela falou assim, nossa, eu vou tirar uma foto. Eu falei, tira que eu vou pôr essa foto na árvore. Olha só. E daí disse que a hora que ela virou
e viu a outra pessoa, ela viu um negócio negro mesmo em volta. Entendeu? Da que tá trazendo energia ruim. E dá dó, porque essa pessoa, assim, tá passando por problemas, e a pessoa chama muito, assim, ela fala que todo mundo tem inveja dela, ela falou que bateram, inclusive, na gatinha dela essa semana para atingir ela. Então, assim, coisa muito pesada mesmo, sabe? E não tenho vontade de desvencilhar, na verdade, tenho vontade de ajudar, mas eu sinto que a minha energia deu uma bloqueada com tudo isso, principalmente para fazer o trabalho. Eu falei até para a Paty, manda esse texto para o Benedito, só que está faltando alguma coisa minha aqui, está faltando, e daí foi justamente a resposta que você deu, sabe? Falta uma experiência, falta só colocar alguma coisa nesse sentido. Mas é porque eu não estou conseguindo me conectar mesmo, sabe? Tá, foi muito bom você ter compartilhado isso, Mari, porque você não é a única, tá? Tem Tá, mais alunos sentindo isso. tá. Principalmente porque houve uma intensidade, né, na aplicação dos protocolos, houve uma expansão muito grande, e agora as pessoas estão sentindo falta, né? E não entenderam ainda esse processo de pulsação entre realidade e expansão. A expansão não é você sair direto e ir para o universo e acabar a gasolina e ficar por lá, não é isso. É uma pulsação. Então, eu já avisei a Paty, pedi para ela tentar marcar com todos os alunos da primeira turma uma reunião para a gente conversar sobre isso, sobre essas sensações que a gente tem depois que acaba o curso. Porque foi muito intenso, né? E não dava para continuar essa intensidade mesmo. E aí, quando você tem que pôr o pé no chão, existe um propósito, existe uma abordagem em relação a isso. É sobre isso que nós vamos falar nesse encontro ainda antes da formatura. Bacana demais, bacana. O que eu sinto, por exemplo, no meu trabalho é bem diferente. Eu atendi um paciente essa semana, eu falava assim, eu não sei como que o paciente está me vendo, porque eu sentia que meu olho estava grande, sabe? Que saía muita luz e recebia muita energia. A hora que eu falei uma palavra, ele abriu um leque, assim, da vida dele, e foi um dos pacientes que eu falei pela primeira vez, um paciente, né? Quem não me conhece, eu sou médica, né? Eu ofereci a terapia dos barbantes para ele. Ele é até de Minas, acredita? E eu ofereci, eu falei, olha, você está... Sabe aquela música Stuck in the Moment, né? Do YouTube, and you can't get out? Ele estava preso no momento da vida dele. Ele está preso ali, entendeu? E ele precisa achar essa chave para se soltar. E conversando com uma pessoa que me encaminhou, ele falou assim, Mari, você não tem noção tanto que a vida dele está próspera, ele só não enxerga. Eu falei, então, estamos no caminho certo. E quando eu estava ali, naquela experiência, eu sentia, assim, meu corpo muito maior, meu olho muito maior, sabe? Como se tivesse carregado mesmo de energia, de intuição, sabe? De uma sabedoria que era muito maior do que eu. Então, ali eu consegui esse contato, né? A hora que eu estava entregue ali ao meu trabalho, mas resolvendo os problemas do dia que eu senti essa dificuldade, entendeu? Não, nós vamos todos passar por dificuldades, sempre. A vida expandir a consciência não quer dizer que você vai entrar no céu e ficar para sempre lá. Você tem um corpo aqui, você tem uma vida aqui, você tem interações, você tem a matéria para lidar com ela. Só que você vai trazer essa percepção para cá. E aí você vai tentar aplicar essa consciência nos desafios que forem surgindo. Tá? Nós vamos entrar em detalhes, nós vamos falar muito sobre isso. Não perca, não. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, que ele está fazendo um barulhinho. Bom, o que vocês querem primeiro? O livro ou as previsões? Vocês estão curiosos? Estão? Tá, então vamos lá, porque a gente sabe que setembro é um mês da primavera e todo mundo aconselha as pessoas a fazerem um detox, né? Para você se renovar
produzir frutos depois. Então, é muito importante a gente fazer um detox. Mas não basta fazer um detox só para o corpo. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos nos alinhar com essa energia que chega em setembro, porque todo mês, né, não só os 30 dias, mas alguns dias antes, alguns dias depois, a gente sente essa energia que vai fluir, que vai ser predominante. E como eu disse, a palavra-chave é discernimento, então nós vamos tentar entender por quê. Eu vou ler, tá, gente? Porque é muita coisa, eu não consigo decorar tudo. Com a chegada da primavera, não basta fazer um detox. É preciso alinhar-se com o fluxo da realidade. E essa realidade, muitas vezes, não é aquilo que a gente espera ou aquilo que a gente gosta. E nesse mês, especificamente setembro, vai haver uma tendência das pessoas de complicar a vida. Sabe quando está tudo bem, ela faz questão de complicar, de olhar para onde não está bom, para olhar o que está errado, para olhar o que está incomodando. Ou seja, ela vai ser influenciada por uma energia de desconfiança. Nós vamos notar muito essa energia de desconfiança entre as pessoas. Pode ser até pessoas entre membros da mesma família, pessoas que trabalham na empresa, né? Um desconfiado do outro, ser desconfiado de seus pais, seus filhos desconfiados de você, ser desconfiado do governo, tudo isso vai ser uma energia de desconfiança. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, porque muitas vezes a pessoa que está desconfiada é a pessoa que não confia plenamente em si mesma. Concordam? Então, tá aí. Se você entrar nessa energia, saiba que ela é do campo e que você não precisa ficar nela. Volta para a sua autoconfiança. Em setembro, o que acreditamos terá muita força, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? Que cada mês tem uma energia que é predominante. Em setembro vai ser da crença, das nossas crenças. E aí, a gente deixa até a razão de lado, a gente deixa de racionalizar, porque a nossa crença parece que quer ser vista, quer ter voz, quer falar, quer se manifestar. Então, nós sabemos que nós é que vamos dar uso para essa crença, porque ou ela vai nos motivar, ou ela vai nos desmotivar. A mesma crença. Então, cabe a você ter essa consciência, tá? Quando você sentir que está emperrada, que está bloqueada, quando você sentir que tem alguma coisa te segurando, quando você sentir que tem uma coisa que não está indo para frente, vai lá fazer uma análise das suas crenças em relação àquele assunto, em relação àquele desafio. Está na crença, com certeza. Você se agarra uma crença e não dá abertura para outras possibilidades. Você acha que aquela crença é a única verdade e vai ter que ficar ali patinando em cima, sofrendo, não se realizando, porque a crença está te dominando. Os indecisos sofrerão muito nesse mês, pois eles ficarão muito preocupados. Por isso, eles vão ter que se sacrificar ou forçar a si mesmos a ser mais positivo. Enquanto isso, eles vão esperando os acontecimentos, né? Porque eles são os indecisos. E por que isso é assim? Porque é uma energia puxando para o progresso. É tempo de progresso, de tentar, de tentativas, de buscar aquilo que nos faz felizes, de pequenos sacrifícios pessoais, não se esqueçam disso, vai ter pequenos sacrifícios, mas tudo isso é necessário para que você obtenha mais harmonia. Então, a regra, a sugestão é: faça o que tem que ser feito o mais rápido possível, se você sofrer alguma perda ou quando a realidade te deixar triste. Faça o que tiver que ser feito. Encontre coragem para enfrentar o desconhecido ao seu redor. Nós vamos, igual a Mari falou, né? Nós vamos nos deparar com uma coisa que vai nos parecer desconhecida. Porque antes a gente expandiu a consciência, a gente estava vendo as coisas com muita clareza. E agora, quando a gente volta para a realidade é cheia de véus.
né? Mas os véus não estão em nós, estão na realidade. Então, ainda tem um obstáculo a ser removido. E é por isso que nós vamos, então, prestar atenção nesse desconhecido, mas analisando a realidade. Porque a realidade ela não abre de uma vez, ela vai abrindo aos poucos, ela vai abrindo lentamente. E para que a gente possa construir as percepções e juntar essas percepções e fazer uma leitura real da realidade. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. As pessoas se verão em comportamentos estranhos, suspeitos ou intensos. Aquela pessoa que já está acostumada a sentir muito, tudo que ela sente é muito em grande quantidade, ela vai sentir mais ainda nesse mês, tá? Ou então nós vamos ter a sensação de estranheza, nós vamos ter uma sensação de eu estou suspeitando disso, eu estou querendo largar isso, eu estou querendo deixar disso. Mas essa é só a energia do mês, não tome decisões radicais. É a energia que está... É como uma nuvem que vai passando sobre a gente, tá? Então, essa energia de suspeição que se junta à energia de desconfiança. E a de intensidade, porque a gente acredita muito em algo, né? E aquilo parece ser verdadeiro, então você dá intensidade para aquilo. Cuidado com a própria impulsividade ou cabeça quente, para não precipitar acontecimentos indesejados. Vamos supor que você é uma pessoa justiceira, né? Que você acha que tudo tem que ser correto, tem que ser de acordo com a lei, a pessoa tem que pagar, se ela está fazendo algo errado. Tem gente que é assim, né? Então, essas pessoas têm que tomar cuidado com essa impulsividade, porque elas podem precipitar coisas que depois não tem volta. Rompimentos, separações. A energia da natureza em setembro, a gente sabe que é primavera, consiste em abrir-se para o novo. Em contrapartida, a força do passado, que vai vir ruidosa. Então, nós vamos ter uma tendência a olhar muito para o passado agora em setembro, como se o passado fosse o nosso único referencial. E isso é para exigir de nós aquela palavra-chave que eu disse para vocês: discernimento. Tá? Não fique só com o que o passado fez ou com a lição do passado. O passado é antigo, ele já cumpriu o propósito dele. A realidade agora é outra. Então, nós temos que estar presentes para aumentar o nosso discernimento. Não é hora de ater-se aos detalhes. Detalhe é uma coisa que você precisa quando você está construindo algo. E setembro não é a energia de construir algo. Setembro já é a energia do florescer. Você já juntou algo, já acumulou algo, agora esse botão tem que abrir. Então, você não vai começar da semente, tá? Então, muita gente que é detalhista vai perder tempo, vai perder o trem da história, vai perder a eficiência por se prender aos detalhes. É só setembro que é assim. E esses detalhes, eles criam desilusão e muitas vezes torna-se fonte de incidentes ou acidentes. Como as pessoas terão necessidade urgente de expressar o que querem e de combater aquilo que lhes foi escondido e agora lhes foi revelado, o tensor político será intenso na primeira semana e na última semana de setembro. Então, nós já estamos vendo aí que dia 7 de setembro vai ter uma movimentação gigantesca, mas ela vai ter desdobramentos na última semana de setembro, tá? Na última semana de setembro, a gente tem que prestar muita atenção na arena, né, social, porque vai ter conflito, vai ter ruptura, vai ter uma energia coletiva que não é nada favorável à diplomacia e não vai ser muito favorável ao diálogo, tá bom? Então, o nosso conselho é, final do mês, evite discussões a todo custo. Mesmo que seja a pessoa... mesmo que você ache que você tenha razão, evite discutir. Porque é uma energia de ruptura. O que mais que eu posso ver? É tempo de treinar nossos ouvidos para ouvir a todos, com igualdade e humildade. Se nós estamos numa guerra de palavras, para a gente parar essa guerra, a gente tem que ser humilde.
A gente não pode continuar alimentando essa guerra. E nós sabemos que essa era de aquário, que começou agora e que vai durar 1000 anos, ela quer que a gente viva em harmonia, né? Então, ela traz um movimento libertador de energia, ela libera essa energia. Então, nós vamos ter muita energia disponível no ar, e nós não vamos saber o que fazer com essa energia. É tempo de tomar consciência das consequências dos seus hábitos ou vícios que comprometem a saúde. Então, olha que interessante, né? Se a gente criar nós, se a gente complicar, se a gente criar conflitos, se a gente alimentar conflitos agora, nós seremos humilhados em setembro. Porque todo mundo vai ver que a gente é que está fazendo o errado, todo mundo vai ver que a gente é que tá fazendo o conflito crescer. Olha só. E se a gente criar laços, você vai ter que enfrentar o poder que a outra pessoa envolvida tem, né? Por esse excesso de energia. Então, laços e nós, o desconhecido e resistência são os 3 protocolos que a gente mais recomenda para vocês. Então, se você tiver em dúvida, se eu vou atender um cliente e eu não sei qual fazer, agora setembro, o Benedito falou, resistência, laços e nós e o desconhecido. Porque esses vão ajudar muita gente nesse momento. Tá? Então, lembrando que essas previsões, elas são terapêuticas para que você possa tirar benefício dela, para que você possa se ver nelas, e antes que a coisa aconteça, ou antes que a coisa piore, você encerra a situação e evita maiores desdobramentos. Tudo ok? Então, vamos lá. Nós vamos... Quem tem o livro, eu vou começar hoje na página 7. E quem não tem, só presta atenção. Lembra que quando a gente é criança e alguém morre, a gente fala, aquela pessoa está lá no céu, virou uma estrela, papai está lá, mamãe está lá, quando é piscar, eles estão falando oi para você. Lembra dessa história? Né? A gente tem isso no inconsciente coletivo. Isso em relação a pessoas. Então, eu começo a falar no livro fazendo uma metáfora sobre a noite escura e as estrelas em relação ao livro. Só que agora eu vou ler isso e nós vamos fazer uma análise da nossa vida e as estrelas seriam uma metáfora para pessoas do nosso convívio ou para comportamentos. Ok? Então, vamos ver o que a gente pode aproveitar aqui a nível pessoal. Algumas pessoas olham para a noite escura, veem a lua e as estrelas e se alegram em simplesmente nomeá-las. E não é isso que tem gente que faz na vida? Dá nome para tudo? Só que ela não se dá conta de que quando ela dá nome para tudo, ela está criando e sustentando a separação, o distanciamento, o julgamento. Olha quanta coisa sai daí simplesmente por nomear as coisas. Então, se a gente quiser evitar conflitos, a primeira abordagem para reduzir o conflito é não nomear. Não dizer, você me traiu, você não confia em mim, não foi isso que eu quis dizer, porque você confunde tudo que eu falo, você não tem lucidez, você distorce tudo. Ou seja, eu estou nomeando, né? E da nomeação é facinho eu cair nas armadilhas da acusação, de complicar o diálogo, de comprometer a comunicação. Então, é onde a gente diz, não, o que você está sentindo, né? Por que você está sentindo? É a primeira vez? Você já sentiu isso alguma vez? Né? E o que eu posso fazer de diferente? Qual a expectativa que você tinha a meu respeito, que não era minha, que era sua? Entendeu? Aí a pessoa já começa a se abrir para um diálogo mais profundo.
Então, nós podemos fazer isso. Nós não precisamos ser essa pessoa que apenas se contenta em nomear, porque quem apenas nomeia, semeia a tempestade. Outras pessoas notam que as estrelas só aparecem à noite e se contentam com o óbvio. Então, tem pessoas que são assim. As situações acontecem e ela acha que não tem nada que eu possa fazer. Ou então ela acha que não merece muito, só quando surgir ali um pouquinho eu vou lá e pego. Então, nós vemos aqui que tem pessoas que têm uma abordagem na vida de esperar, de se contentar com pouco, de achar que não tem para todo mundo, né? É um complexo de escassez. E esse complexo de escassez é uma abordagem, é uma percepção. Então, de cara, a gente já viu uma segunda abordagem diante das pessoas e das circunstâncias. Alguns as imaginam fixas no firmamento e se surpreendem com as 4 fases da Lua e com a estrela cadente. Tem gente que acha que tudo está escrito a ferro e fogo, não tem flexibilidade nenhuma, acha que as coisas nasceram assim, pau que nasce torto morre torto, nada muda, aquela pessoa não tem jeito, eu não vou conseguir mudar, né? Então as pessoas acham, tem pessoas que acham que as coisas são fixas. Aí quando ela vai se deparando com a vida, ela vai vendo que a vida muda, porque a vida é movimento, e aí ela se surpreende. Aí ela fala assim, eu já passei por isso antes, né? Eu estou revivendo um ciclo. Aí ela se encanta, agora eu já tenho um pouquinho de conhecimento, agora eu já tenho um entendimento da próxima vez que eu passar por isso, eu já posso até antecipar qual que vai ser o próximo ciclo. Mas essa pessoa, ela ainda está com uma crença errada de que as coisas são fixas, né? E que, por exemplo, a estrela que está lá, ela nunca vai cair. A estrela vai estar sempre lá, inalcançável. Tem coisas que eu nunca vou alcançar na vida. E aí um dia a estrela cai, ela aproveita e fala, já aproveitar que ela está caindo, eu vou fazer um pedido. É daí que vem essa coisa da gente fazer um pedido para a estrela cadente, né? Porque a gente sai da rigidez e começa a acreditar na possibilidade pelo movimento. Porque as coisas só acontecem quando elas estão em movimento, não quando elas estão paradas. Então, continuando em relação a estrelas, outros lhes cobrem com projeção de beleza, produzindo intensa poesia. São os poetas. Se a vida te dá um limão, você faz uma limonada. Se a situação é de escuridão, você transforma luz nela, você joga luz para ela. E não simplesmente se assustar com a escuridão, se afastar da escuridão, combater a escuridão. Não, a escuridão pode preencher-se com a luz. Mas se ela não conhecer a luz, se ela não se aproximar da luz, ela não vai deixar nunca de ser escuridão. E a gente faz o contrário, né? Quando essa escuridão chega, quando algo ruim, a gente quer correr da energia ruim, a gente já separa e sustenta a separação. Então, a gente, não, essa pessoa está precisando de luz, deixa eu jogar uma luz para ela, deixa eu jogar uma palavra positiva, deixa eu jogar uma bênção, deixa eu dissolver isso aqui com a força da intenção, deixa eu dissolver isso aqui com a força do amor, deixa eu dissolver isso aqui com a força da oração. A gente não pode abrir mão de ser luz jamais, mesmo diante da escuridão. Tá? A escuridão não consegue apagar a luz. Tá? A pessoa é que abre mão da luz. A pessoa abre mão da luz. Então, nós vimos que nós podemos tornar a situação mais bela, né? Nós podemos ver a beleza das coisas. Tudo, por mais feio que possa parecer, tem a sua beleza. Algumas pessoas questionam sua trajetória, função, razão de existir. Tem gente que só consegue se ver lá fora no mundo.
Então, ela analisa a trajetória dela. Nossa, eu vim daqui, eu saí desse lugar, dessa situação, eu cresci, eu desenvolvi, eu evoluí, hoje eu estou bem. Ela só consegue se ver no mundo externo. Aí, essa visão dela, que vai ser limitada, vai ser baseada na razão. Então, todas as decisões que ela tomar vai ser baseada nessa trajetória externa. Ela não sabe que existe uma trajetória interna. Ela não sabe que existe um mundo que a gente revela na terapia dos barbantes, que é muito vasto, que é muito maior do que esse mundo aqui fora. Então, é essa oportunidade, esse é o desafio, essa chance que nós temos de ampliar a visão das pessoas para ela sair apenas da trajetória ou da função. Ah, eu sou o filho mais velho, eu tenho que cuidar dos meus pais. Ah, eu sou a caçula, eu tenho que ser mimado, eu tenho que exigir tudo dos meus pais. Ah, eu sou filho único, eu vou ter que ficar ligado à minha mãe eternamente, mesmo se eu casar. Então, parece que a gente compra essa história de função e fica nessa trajetória e não cresce. Então, tem gente que só consegue fazer isso. Outras pessoas se contentam ao enquadrá-las em teorias, equações, teoremas ou nas leis da física. Tem pessoas que aprendem uma coisa na vida, recebem um conhecimento, um conjunto de conhecimento, e fica dentro de uma caixinha, não sai mais de lá. Né? Ela não consegue pensar fora da casinha, ela não consegue pensar fora da curva. Essa vai ser, se ela não tomar consciência, ou se ela não receber ajuda, ela vai ficar sempre ali. Então, tem pessoas que realmente estão se limitando pela crença. E nós vimos isso, que esse mês muita gente vai querer ficar dentro da caixinha, da casinha, e vai querer defender a casinha dela com unhas e dentes. Então, cabe a nós entender isso, não entrar na discussão e convidá-la para pensar, para expandir, né? E se fosse assim? E se fosse assado? E se você subir um degrau? O que você consegue ver a mais? E se você abrisse espaço para outras crenças? Qual crença você acha que você conseguiria assimilar? Ou seja, é um convite para a pessoa se repensar, se reinventar. Alguns conseguem se comprometer em expandir a visão e descobrem toda a dança sideral. Olha que definição de terapia dos barbantes, né? Quantos de nós vimos essa dança? Quantos de nós vivenciamos essas maravilhas dentro dos protocolos? Por quê? Porque em algum momento da vida nós aceitamos o compromisso de expandir a visão, de expandir nossa percepção. Então, tem pessoas, sim, que estão querendo crescer, que estão querendo desenvolver, que não quer ficar preso na casinha, e essas pessoas estão pedindo ajuda, às vezes não sabem aonde conseguir essa ajuda, e o nosso trabalho vem oferecer essa mão, oferecer essa ajuda, vem oferecer essa senha para que essa pessoa consiga expandir a visão. Pouco se arrisca a escutar o mistério e a força silenciosa que os move na imensidão. Qual que é o maior erro de quem acredita apenas na mente? De que é ele que está fazendo tudo. De que ele é dono da realidade, ele é dono da vida, ele é dono do destino, e que se ele não fizer, nada vai acontecer, o que é uma mentira, né? É uma falácia isso. Mesmo se você cruzar os braços, a vida continua acontecendo, as coisas continuam acontecendo. Então, nós estamos mencionando aqui que quando a gente para abrir espaço para a consciência, e isso acontece nos barbantes, quando a gente cria esse espaço vazio para a gente acessar algo diferente, seja para renovar as ideias, para acelerar a criatividade, para nos colocar num patamar melhor, o que acontece? Nós nos deparamos com a força silenciosa que nos move.
E que experiência maravilhosa é quando a gente entra no campo dos barbantes. Porque é ali que essa força silenciosa vai dialogar com a gente. Ela vai mostrar para nós que ela é viva. E aqui fora, a gente só tem ruído, só tem barulho, só tem competição, só tem atrito, só tem choques, né, de opiniões. Então, a mente criando, imaginando, inventando, distorcendo a realidade. Os desafios são muitos. Então, nós estamos convidando as pessoas para esvaziar e experienciar o silêncio. E é por isso que quando vocês se propõem a ficar em silêncio, é a coisa mais difícil do mundo. Só que quando a gente faz isso no campo dos barbantes, já é mais fácil, não é? A gente parece que a gente é levado, a gente é conduzido. Então, o que nós estamos vendo aqui, pessoal, é que uma realidade é a realidade de expansão. Mas você não expande para ficar lá. Você expande para aprender e trazer esse aprendizado para cá. E quando a situação for se manifestando, você traz essa nova consciência, senão a mente vai tentar criar resistência. E é por isso que eu falo, onde tem resistência, ela chama desistência. E toda vez que você desiste de algo, é porque você está resistindo a algo muito grande. Então, cabe a você identificar o que você está resistindo antes de você fazer rupturas. Qualquer tipo de ruptura. Que às vezes nem é necessário essa ruptura. Então, eu disse aqui, olhar a noite escura pode ser metáfora para a relação que os leitores exercem diante de uma escrita, e eu acrescentei hoje, pode ser uma metáfora para a relação que você tem com outras pessoas ou com as circunstâncias. Vocês viram como esse livro, ele é para ser estudado, ele não é para ser só lido. Né? Eu não consegui sair do primeiro parágrafo até agora. Olha quanta coisa a gente viu de uma simples metáfora. E acho que daria para ficar mais tempo. Já são 9h30. Nós só temos mais 30 minutos. Eu vou ver se eu continuo mais alguma coisa aqui. Não vai dar tempo de terminar, mas vamos ver aqui. Ao ler esse livro, não espere apenas o óbvio. Não o imagine com o que você já sabe. Não resista ao seu conteúdo apenas com a força racional. Eu gosto muito de conversar com pessoas, com pensadores, e com pessoas também que trabalham na mídia social. E essas pessoas acreditam que ser formador de opinião pública é convencer o outro a pensar igual a você. E eu falo para eles que não é isso. O formador de opinião é aquele que consegue mostrar várias visões e deixa o outro escolher aquela visão. E eu falo uma coisa que choca a todos eles. Eu falo assim, deixa o óbvio para as pessoas comuns e ordinárias que não pensam. Nunca fale o óbvio. Procure sempre falar algo acima do óbvio, porque aí você abre espaço para pensamento, para análise, para o discernimento, para a inteligência. Vocês já viram aquelas pessoas que lê uma revista e, de repente, ela vai para um lugar e repete o que ela lê na revista como se fosse o pensamento dela? Não tem muita gente que faz isso? Antigamente era com jornal, depois com revista, agora com internet. Aí você joga lá um pensamento, aí você, pelo que as pessoas respondem, você já nota, nossa, essas pessoas parecem que estão lendo a mesma fonte. Parece que ninguém pensa, parece que ninguém ousa questionar, investigar, olhar um outro ângulo daquilo. Então, daqui esse convite para vocês. Deixem o óbvio, troquem, se você não tiver nada para falar, escolha o silêncio, mas não fale o óbvio. O óbvio, as pessoas já estão cansadas de saber.
O óbvio é muito claro. Qualquer pessoa vê o óbvio. A gente tem mania de falar, nossa, mas está tão óbvio, está tão claro e a pessoa não está vendo. Ela está vendo, você que não está vendo aonde ela quer chegar. Mas o óbvio ela está vendo. Aí, quando for assim, é preciso que você troque as palavras, não repita o conteúdo com as mesmas palavras. Mude o contexto, mude uma historinha, crie uma historinha. Por quê? Porque assim você dá a volta nela. Assim você consegue se comunicar melhor. Olha que bonito o livro. É preciso antes respirá-lo, senti-lo, degustá-lo em cada parágrafo, sem pressa de concluir. Você já imaginaram se a gente fizer isso com a vida? Se a gente fizer isso com o momento presente? Tirar tudo o que de bom existe naquele momento? Respirar o momento. Mas a gente vai para um parque, em vez de curtir a natureza, a gente já olha, ó, tá na hora de ir embora, nós temos que pegar a estrada, não podemos chegar tarde em casa, né? E ali você não está tirando a beleza. Por quê? Porque você já está lá no futuro. Sentir, abraçar uma árvore, abraçar uma criança sem ter que dar ordem para ela, né? Brincar com ela como se você fosse criança por um minuto. Ou então, degustar o momento, degustar o alimento, degustar o convívio. A gente troca o convívio pelo celular. A gente, na frente da pessoa, pega o celular e fica lá. Espera um pouquinho e tal. Como se o celular fosse prioridade sobre aquela pessoa que está ali com você naquele momento presente. Nós precisamos nos reeducar, porque a tecnologia está nos deseducando. A tecnologia está roubando de nós o convívio, o afeto, o toque. E aí nós vamos ter crianças conflituosas, crianças neuróticas, porque estão perdendo o convívio, o tato, o toque, o afeto. Acordem, abram os olhos, tá? Tudo tem que ter um equilíbrio. Não é porque o seu filho faz birra que você tem que deixar ele ficar 6, 7 horas no celular, ou no computador, ou no joguinho. Não faça isso. Preste atenção. A afetividade é necessária. É preciso degustar a vida em cada frase, em cada momento. E sem pressa de concluir. Sem pressa de passar para frente. Porque muitas vezes a gente não deixa nem a pessoa falar, a gente coloca palavras na boca dela. E às vezes a pessoa não ia por aquele caminho, ela queria achar uma outra palavra. É porque sinal que a gente está com pressa de trocar, está com pressa de alguma pressa. E eu sei porque eu me vejo fazendo isso também. É um erro que a gente é difícil de corrigir. Eu admito, eu tenho essa mania, né? Não vale justificar, embora eu fale que é porque eu quero ajudar a pessoa, eu quero aproveitar da melhor maneira possível o tempo, mas não é muito legal e leva tempo para corrigir. Mas a gente pode, né? Cada um vai ter um tempo para corrigir isso. O importante é a gente saber qual que é o nosso defeito, qual que é o próximo passo para a gente se trabalhar. Eu vou abrir um espaço agora para descansar minha voz. Eu quero que vocês falem alguma coisa sobre o que foi falado até agora, ou algum comentário, alguma pergunta, ou sobre a energia do mês, ou sobre o que a gente falou, sobre essas várias abordagens diante da vida e diante das pessoas. Se tem alguma coisa que soou diferente para você, se fez sentido, vamos lá. Eu queria ouvir um pouco vocês. Vamos interagir um pouco? Quem ajuda aí? Quem é o primeiro a falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Oi, Benedito, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Tô, tô melhorando aqui, tá umas 2 semanas meio complicadas, assim, eu ainda sinto um pouco de dificuldade, assim, de comunicar, né, de conversar, Uhum. e, e o que eu queria compartilhar é mais também em cima disso que você
trouxe para a gente, né, nessa leitura do livro, é que eu tenho vivido assim uma transformação muito grande, né, na minha vida, e aceitado várias informações chegarem, aceitado a luz, né? Essa é a palavra, e colocado em prática isso, né? Mas mesmo diante de tanto conhecimento, tanta prática, eu diante dessa doença, né? Parece que tudo se apagou, assim, sabe? E eu não consegui acessar essa luz, esse conhecimento. E aí foi um desafio muito grande para mim nesse sentido. E eu falava, por que está acontecendo isso, né? E aí eu tentava buscar o silêncio, buscar alguma resposta e não vinha nada. E eu só sentia vontade de não me relacionar, de não buscar conhecimento, de não falar com ninguém, me irritava, sabe? E fora os sintomas, né? De cansaço, de dor de cabeça, de alucinação, de calafrio, Então foi umas 2 semanas aí muito intensa nesse sentido. Parece que eu passei no meio das trevas, assim, sabe? E tipo assim, vamos ver se você tá bom mesmo. Hum. E se você se sai dessa, como você vai se portar? Deixa eu ver o que você aprendeu. Parece que foi um desafio, assim, sabe, para mim, Uhum. mas que ainda estou atordoado. Estou saindo dele ainda, né? Exato. En- Então eu não sei, eu estou só aproveitando assim para compartilhar com vocês esse momento que eu estou vivendo, né? E mesmo diante de muito conhecimento, de muita luz que chegou até mim, de bastante coisa assim que eu falei, nossa, parece que sabe quando você sente, nossa, com todo esse conhecimento, toda essa bagagem, agora nada me abala, mas eu acho que a gente nunca pode pensar que nada abala, sabe? Uhum. Essa foi a lição que eu aprendi, assim, que sempre vai existir algum desafio, alguma coisa que a gente tem que ter paciência. Então, a palavra maior foi paciência e, saber conviver com ela, com a paciência, porque não nada estava ao meu alcance e conhecimento. Uhum. Aí eu senti, poxa, eu vi que eu não tenho domínio nenhum sobre a minha vida Sim. e sobre tudo que a gente supostamente se coloca como entendedor, sabe? Falei, não, eu entendo disso, eu sei lidar com isso, eu sei, sabe? É um depoimento, assim, não que não seja, eu acho que ele é um depoimento positivo e otimista, Totalmente conveniente. Totalmente dentro do entende? nosso assunto. É. Não estou querendo colocar ninguém para baixo, nada, só tô sendo realista, né? Não, a gente se expande, igual você falou. Então, por isso que eu senti essa necessidade, né? Eu me expandi, eu sei que isso aconteceu, porque eu sinto isso, né? Eu sinto isso acontecer de fato. Só que aí quando eu me defronto com a realidade, com a necessidade de atravessar uma doença que chegou até mim e de buscar as ferramentas para passar da melhor forma essa situação, às vezes eu vi que eu senti que eu sou ainda um ser humano carnal, assim, que, tipo, me, é, sou debilitado, ainda sou meio, assim, eu não tenho o poder sobre todas as coisas, né, de poder mudar a situação. Nossa, eu quero sair disso agora. Então, é uma coisa, assim, que nos coloca diante mesmo, assim,
o desconhecido, né? Uhum. E aí eu fico pensando, poxa, se eu não tivesse nada disso comigo, que eu até hoje busquei, que eu estou compartilhando com vocês, aprendendo com você, Benedito, com todo mundo nos, nos protocolos e fora também, eu fico imaginando o quão difícil seria ainda, né? Mais ainda, porque você realmente fica, o seu estado psíquico muda, a sua, a sua percepção muda, tudo muda. Uhum. Então, se você, então eu acredito que tipo assim, muitas pessoas estejam necessitando de ajuda nesse momento, né? Quando contrai a doença ou perde algum familiar, ou mesmo a pessoa que está voltando, fica meio atordoado, sabe? Então, acho que as pessoas podem procurar estender a mão, conversar, ajudar, sabe? Porque cada um é de uma forma, sabe? Cada um reage de uma forma, né? E estou compartilhando assim como foi comigo, né? Para Nossa, só vocês. temos a agradecer, né? Eu Uhum. posso fazer uma pergunta particular? Pode? A sua variante é a Delta ou não? Então, eu não sei ao certo te falar, né? Hum. Até, mas eu com certeza acho que é, porque eu até os sintomas são todos da Delta, né? Uhum. Mas eu não cheguei no médico para saber ao certo se era ou não. Tá. Nossa, Leco, eu te agradeço imensamente porque você abriu um leque aqui para a gente falar umas coisas muito interessantes, muito realistas, né? Aham. E se você quiser, se quiser sair da tela, descansar de novo, ficar só ouvindo, pode ficar. Eu Vou vou fechar fazer aqui. um comentário longo aqui sobre isso, tá? O que eu queria que você entendesse é o seguinte: não é só quem está com o COVID que está tendo esses sintomas, tá? Tem muita gente que está passando pelas mesmas situações com câncer, tem muita gente que está passando pelas mesmas situações com depressão profunda, tá? É isso porque a gente vai sempre, enquanto vivos, enquanto encarnados, nós vamos nos deparar com momentos de fragilidade, de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela vem como uma lição para a gente aprender que nós somos um corpo, mas não precisamos nos identificar apenas com o corpo. Porque se eu fizer isso, o corpo adoece e morre, eu morro. Tá? Então, a doença é uma lição, a doença é uma oportunidade de crescimento, ela é um convite ao crescimento. E para a gente crescer, a gente tem que aparar os galhos mesmo, sabe? Ficar quase que só o tronco para poder pegar força para a gente sair dela e dar a volta por cima. E então esse momento que você está vivendo é um momento de identificação com o corpo, momento de fragilidade. Mas a intenção disso é para você superar esse corpo, permitindo descanso, permitindo a paciência, permitindo o vazio. Porque quando você fala assim, eu não sinto vontade de me relacionar, eu não sinto vontade de estudar, de aprender nada, é um convite para o vazio, para o esvaziamento. Tá? Só que nós temos aquela cobrança de estar sempre atuante, estar sempre aprendendo, estar sempre trabalhando, e de repente a doença é um convite para você parar. Tá? Então, se a gente entende esse convite, a gente começa a ver o lado positivo da doença. A gente começa a ver que até na doença existe algo positivo. E a partir daí, a gente resgata vocês para a proposta do livro Terapia dos Barbantes. Qual que é a principal proposta? É eu me ver como processo. Então, se eu ficar olhando para o ego, para o corpo, eu vou ficar olhando para o ego. Se eu ficar olhando para os sintomas, eu vou ficar olhando para o ego. Se eu ficar olhando para a fragilidade, eu vou ficar olhando para o ego.
E quando a gente entra na noite escura da alma, que é muito pior do que isso que você está passando, tá? Porque você fica apático, você fica, tudo perde sentido, família, profissão, o seu corpo, tudo que você imaginar, alimento, tudo que você imaginar perde a função. É muito pior ainda. E mesmo assim, aquele momento é libertador. Então, o segredo nosso é essa libertação pela dor, alcançar essa libertação pelo silêncio, pelo não fazer nada. E ficar bem, ficar confortável com a dor e com não fazer nada. Esse é o aprendizado da doença. Por quê? Porque se você não se olhar como vítima, como eu não sou nada, você vai encontrar a tua essência. Aí a sua essência vai te ajudar a dar a volta por cima. Eu tive um caso bonito agora, uma amiga minha, ela foi para UTI, ela tomou a vacina, passou mal e foi para UTI. E depois ela saiu da UTI, ficou lá no hospital, e ela lembrou do curso Néctar, quando a gente fez, e pediu a música que a gente canta dos anjos no curso do Néctar. E eu mandei, e ela ficou cantando, enquanto ela estava lá. Falou, não tem nada para fazer, não tem nada para estudar, não quero fazer nada, eu vou só cantar a música dos anjos. Resultado, em poucos dias, em uma semana, ela saiu da UTI e ela saiu do hospital, foi para um outro quarto e depois desse outro quarto ela foi para casa. Eu até prometi visitá-la por causa disso, e ainda quero visitá-la. Então, o que acontece? O que nós estamos vendo aqui é que não importa a doença que a pessoa tiver, vai ser um desafio. Mas não é um desafio para você se colocar pequeno, eu não sou nada. Eu não posso nada, eu não faço nada. Essa é uma realização que a gente deveria chegar a ela pela saúde. Não sou eu que faço as coisas, né? O mundo acontece, os processos acontecem. Nesse momento, eu, Leco, estou no processo de vivenciar a minha fragilidade. Nesse momento, eu estou no processo de vivenciar a identificação com o corpo. Nesse momento, eu estou vivenciando o processo de perceber que o corpo é finito, que o corpo acaba e que eu preciso encontrar, acessar algo além do corpo, algo além de nós. Nesse momento, eu estou acessando a possibilidade de desenvolver a paciência que talvez lá fora eu não tenha, quando eu estou saudável, e não trabalhe nela porque eu estou muito ocupado com muitas atividades. Tá? Então, é uma lição atrás da outra, Leco. Você não precisa se preocupar. Só de ficar parado, você já está aprendendo. Porque você está vivenciando uma coisa na marra, que é ter paciência, ter o silêncio, ausentar-se de tudo, né? Por quê? Porque é um mecanismo de defesa nossa. Quando eu estou doente, eu tenho que descansar do mundo, das pressões do mundo, das cobranças do mundo e reunir as minhas forças. É lógico que essa doença, ela tira as suas forças, ela tira tudo aquilo com o qual você se identifica como corpo. Tá? E aí depois, com o que sobrar de percepção, ela vai voltar diferente para você entender que tudo é processo. Então você vai sair mais rápido dessa situação se você assumir que você é processo, vivenciar esse processo. Essa simples aceitação de ser processo já é uma energia de cura, já é uma energia de superação, já é uma energia de mudança das energias celulares, tá? Porque com o vírus, toda a sua energia está combatendo o vírus, né? Ela foi focada para aquilo. Mas a sua intenção ou a sua capacidade de testemunhar o que está acontecendo, sem se identificar com o Leco que está enfermo, te tira da situação. Entendeu? Então, existe um observador dentro de nós, é esse observador que vai te manter vivo. É ele que vai te ajudar a sair dessa situação da maneira mais suave possível. Então, eu te convido
a observar o observador. Porque quando você observa, quem dentro de você está dizendo que eu estou cansado? Quem dentro de você está dizendo que eu estou com dificuldade de respirar? Quem dentro de você está dizendo para você que você está com dor de cabeça? É esse observador. E esse observador não está doente, esse observador não está com dor de cabeça, esse observador não está com dificuldade de respirar. Quem está é o corpo. Então, você tem essa opção, você ainda tem essa escolha, me identificar com o corpo ou me identificar com o observador. E é esse observador que vai te tirar dessa situação mais rápido, tá? Eu espero que isso tenha passado algum material, assim, para você pensar na hora que você estiver sozinho, porque você só vai falar assim, quem é o observador? Só isso, olha, quem é o observador aqui? O que o observador está observando? Te garanto que essas duas frases não vão te consumir energia nenhuma. Tá? Nós não estamos dando para você nada difícil de fazer, nada complicado. Você pode fazer quantas vezes você quiser, a hora que você quiser. Você pode não estar fazendo nada, mas se você perguntar quem é o observador e sentir esse observador, você já vai estar fazendo horrores, já vai estar fazendo muito, mas muito mesmo, por você. Talvez até mais do que um medicamento. Tá? Porque você saiu da condição de vítima, saiu da condição de corpo e resgatou essa parte do observador. Então, não é nada teórico, é apenas percepção. Não precisa desenvolver pensamento sobre isso, não precisa ficar cobrando a volta da luz, não precisa ficar falando para você uma narrativa de que você perdeu tudo. Você só não está lembrando ou não está acessando. Você não perdeu nada, está tudo aí com você. Está tudo aí registrado. Tá? O seu corpo registra no sistema meníngeo aqui, né, abaixo da meninge, da coluna, tudo que você fez emocionalmente, a vida inteira. Então, nada está sendo perdido, nada está sendo em vão. Fica tranquilo com relação a isso. Você não está perdendo nada. No momento, você está vivendo o processo de esquecer as coisas. E quantas vezes a gente esquece até quando não está doente? Só que a gente acrescenta doença e aumenta, dá uma dimensão maior para esse fato. Esse fato continua tendo o mesmo tamanho que sempre teve. Nós esquecemos as coisas. Tem coisas que a gente não precisa lembrar. Tem coisas que a gente não precisa lembrar a vida inteira. Tá? Então, eu acho que se essa doença veio para você agora, não foi uma tentação, não foi um desafio. Foi mais uma etapa, mais um processo de crescimento para você encontrar o vazio, para você permitir o vazio, para você permitir o descanso, para você permitir a paciência, para você permitir a cura que vem de dentro, né? Porque as células nossas, elas querem viver. Elas têm uma força nata, inata, desde o nascimento, elas vêm programadas para reproduzir e para viver. Elas querem viver. Sem a nossa interferência, elas fazem o serviço delas. Ok? Então, fica com essas palavras para você, sabendo que tudo isso que você está passando é por um motivo de libertação. Libertação do conceito de que você é o seu corpo. Você vai cuidar do corpo, vai dar a ele o repouso e o remédio que ele precisa, mas você não é apenas esse corpo, você é algo além desse corpo. Tá? Então, se pega em uma coisinha só. Tá? Tem gente que se pega numa oração, tem gente que não consegue nem rezar, né? Você se pega no silêncio ou se pega em observar o observador. Tá? Agora, gente, isso não é só para o Leco, tá? Isso é para todos vocês. Comecem a observar o observador. Vocês vão ver que tem um ser dentro de você com muita lucidez que sabe muito mais, que está por dentro de tudo, que entende mais dos propósitos de tudo do que os desafios que a gente está enfrentando.
Benedito, e eu queria acrescentar para o Leco uma coisa muito positiva, duas coisas. Uma que, quando ele falou, algumas palavras que ele falou, foi exatamente o que eu estava sentindo essa semana, sabe? E eu acredito muito no poder da unicidade e essa vibração energética que tem já entre a gente, mesmo você sendo da outra turma, aquele dia que a gente teve reunido, eu acredito que, né, é uma coisa que une demais, que é o que a gente tem também com toda a humanidade, mas talvez a gente pegue até um pouco do sentimento do colega, eu nem sabia que você estava doente, mas algumas palavras que você falou foi exatamente o que eu estava sentindo, mesmo sem estar doente. Eu fiz uma cirurgia estética, estava em recuperação, então também tem um processo de cicatrização, etc., que acontece no corpo, mas nada perto. E eu senti isso. Mas a coisa mais bonita de tudo é que, num dos dias que eu não estava muito legal, eu recebi uma mensagem da sua página, que eu recebo sempre, do Instagram. E aquilo, assim, foi luz para mim. Então, você imagina, você estava aí, né, num processo, né, de silenciar, de ficar com você, mas a sua luz que você acendeu lá atrás, vibrando, entendeu? Me fez muito bem uma mensagem que eu recebi esses dias da sua página. E para mim, ali naquela mensagem, a sua luz viva, presente, bem, entendeu? Independente de quem ali estava organizando, de mandar aquelas mensagens para as pessoas, chegou assim com muita vibração, sabe? Então acredite nisso, aquela luzinha assim que você acendeu lá atrás, ó, só vai para frente, sabe? Mesmo você estando ruinzinho, chegou como coisa boa para mim. É como se você continuasse fazendo bem, mesmo sem saber, né? Por quê? Porque a Sim. alma nossa não fica doente. Quem fica doente é só o corpo, tá? Então a alma nossa continua trabalhando, né? Os frutos que você plantou continuam dando frutos, porque você semeou, você é semeador, né? É, Então é, relaxa, calma, uhum, não se cobre. Passe por esse sim. processo, mas como processo? Eu acho que agora você teve uma oportunidade de viver o livro dos barbantes. Vou fazer Uhum, isso que o Benedito fala, vou ver se isso é real, vou testar isso. A vida te deu uma oportunidade. Agora eu vou entender por dentro o que que é ser um processo, uhum, tá? Esquece que você é o Leco, eu sou um processo. sim. Eu fiz bastante esse. Engraçado que, assim, do comentário antes, quando ela estava falando sobre a situação, ela falou assim: nossa, não que eu me identifiquei, entende? Mas eu falei assim: ela tá falando de mim, que eu sei, que eu. Então, depois que eu falei, ela conectou, né? Nossa, ó, É. existe uma ligação. Eu falei assim: sim, isso é verdade. Uhum. Porque, como a gente está no campo, né? Então, esse sentimento que eu estava em conflito, com certeza ela pode ter captado, né? E com relação ao meu processo, eu sempre, a todo momento, muito tranquilo, muito mesmo. Tipo, não tinha medo de nada. Era só uma questão de incômodo, assim, tipo, de ficar inválido, porque eu sou uma pessoa muito ativa, sempre fui, muito, sou muito. Então, você, entendi qual que é. Eu já entendi logo no primeiro momento, mas eu sabia que ia ser desafio, por quê? Porque eu sempre fui condicionado a isso, a sempre produzir, a sempre ficar fazendo coisa, né? Eu não paro. Mas assim, no início do processo, eu já falei assim, ó, eu sempre falava para mim, né, o observador que você falou, o observador falava pro corpo, né? Assim, ó, é um processo, se essa doença ela ela veio para me curar, na verdade, para me tirar de alguma alguma forma que eu estou seguindo muito, né, nesse sentido de produção sempre acelerado, né? Mas ela já cumpriu o seu papel. Ela já pode seguir o Se fluxo retirar, e se se retirar. retirar. Eu Uhum. não tenho ligação nenhuma, não tenho apego nenhum a você. Isso. E aí Só eu ficava, né? gratidão, só Só gratidão, gratidão. é. E se, tipo assim, acontecer alguma coisa, eu não tô levando, tipo assim, é bom ou é ruim.
é o processo. Uhum. Então, eu não tenho medo nenhum do que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa, porque esse é um apego também nosso, né? Então, eu É. enxerguei muito isso. Nossa, eu não sei se eu vou resistir ou se eu não vou. Eu falei assim, não, mas peraí, por que que eu tô pensando isso? Eu não tenho apego nenhum a isso. Uhum. Aí veio a consciência. Falei, nossa, eu vivi tanta coisa, né? Eu fiz tanta coisa. Tô com a consciência tranquila. Uhum. Eu fiz valer minha vida mesmo. Fiz de tudo, né? Uhum. Então, qual que é a preocupação? Não sei. Falei, não, deixa acontecer. Se eu melhorar, eu vou É. continuar seguindo ainda, né? Nesse corpo aqui e tal. E então eu fiquei com isso, né? E isso me veio muito forte, né? No meio desse processo. Quando eu tava muito ruim mesmo, no pior dia. Falei, nossa, mas eu tô tão tranquilo com a minha consciência, porque eu Uhum. não deixei de fazer nada que eu quis. Eu sempre fui em frente, sempre fui atrás, sempre, né? E isso é legal. Aí eu falei Léo, assim, ah, desculpa é, estender. você disse que nos últimos 12 meses, no último ano, você se dedicou a estudar mantras, a estudar a energia da música, né? A Uhum, energia das notas musicais. Aí você acaba de ter mais uma oportunidade para você usar esse conhecimento para você mesmo, para é, colocar a seu serviço o que você já tinha colocado a serviço dos outros, né? Então, lembra quando você fala, eu sou a luz do corpo? Eu sou a luz da mente, eu uhum, sou a luz da alma, eu sou a luz da luz. Você sim, vai tocar esse mantra e vai ficar só ouvindo ele, porque ele tem uma vibração correspondente que vai jogar luz nas suas células e uhum, aquela vibração é uma frequência tão alta que o vírus não resiste lá. é. Ele não resiste. Então, você tem a solução nas suas mãos. Não, eu acredito muito nesse processo e nesse procedimento porque eu fiz muito isso, né? Uhum. Eu não tinha condição de tocar, de cantar, mas eu colocava a própria gravação e eu ouvia, né? Todo dia, de manhã, eu acordava e já ouvia e já, tipo assim, aquilo já me, tipo assim, eu não sentia mais nada. Aí eu terminava, voltava a tomar um café e eu voltava a sentir, né? Mas no momento quando eu ficava imerso ali, sabe? Tipo, 20 minutos, é uma coisa assim, surreal, né? Porque você se desconecta, parece, dos sentidos do corpo e viaja naquela frequência, naquele mantra, naquela situação, e ela te conduz a você, parece que você fica neutro, né? Você fica, seu corpo tá sentindo ali, tá? Mas durante esse processo, eu notei muito isso, que mesmo doente. E aí, quando eu me submetia a fazer o mantra e a silenciar, eu fazia todo dia de manhã. Acordava às 6 horas da manhã, 6h30, todo mundo dormindo. Colocava e em silêncio ficava e, tipo assim, eu me desligava do corpo. Não Uhum. sentia os sintomas. E aí, eu acredito que isso, essa energia toda, né, movimentada, ela já estava trabalhando, sabe? E aí ela, lógico, segue o processo durante o dia, aí no outro dia de novo, sabe? Então, tenho esse testemunho também. Mesmo você falando, eu fiz isso, né? É. Não Mas deixei de fazer. é importante que você bombardeie essa luz nas células. Não é Uhum. só você sair do corpo e neutralizar os sintomas, mas estar no corpo com a luz. Estar, sim. Não, eu trago essa informação. Eu sentia É. que eu não, porque eu não sentia dor. Aí eu ficava ali, só que eu pedia o que transmutasse todas as minhas impurezas que eu tivesse no organismo, que aquela luz, aquele conhecimento, aquela frequência entrasse no meu organismo, curasse, né, Uhum. transmutasse qualquer problema que eu tinha, né? E essa é a intenção colocada, né? Não eu sair do corpo e, tipo, para não sentir a dor. Na verdade, É. eu não eu senti esse processo. Enquanto eu fazia isso, eu não sentia,
E aí, tipo, mas a intenção é de transmutar as minhas células do meu organismo. Que É. todas elas fossem limpas e transmutadas, né? Nesse momento, é o seu processo de Aham. espalhar luz em todas as células do meu corpo, Uhum. tá? E fica, nesse momento, é o seu processo de espalhar luz entre as células. E nesse momento, é o seu processo de trocar luz com todas as células. Nesse momento, é o seu processo de iluminar todo o meu corpo. Que aí você vai aumentando a vibração. Aí não fica Uhum. nada, fica só a luz, que é a vibração elevada, tá? Uhum. Eles falam que o vírus tem 25 Hz de vibração. Uhum. A vibração de luz de amor é de 500 para 1000. Ele Isso. não sobrevive nesse meio, não dá para sobreviver, É, sim. tá? Sim. Então, eu queria te agradecer, a gente já vai encerrar. Eu Uhum. acho que a sua disponibilidade em compartilhar foi o ponto alto do encontro de hoje. A gente quer te agradecer. Acho que todos nós aprendemos e nós vamos, pelo menos eu gostaria de convidar todos vocês para mandar uma energização para ele, mandar pensamentos de boas vibrações, mandar luz para ele, tá? Na hora que você for dormir hoje, não esqueça de incluir nas suas orações, para que ele se recupere o mais rápido possível. Então, muito obrigado, viu, Léo? Eu sou muito grato a todos vocês, né, pela a paciência, por vocês terem me ouvido, né? É muito importante receber esse carinho de vocês, né? E por isso sou muito grato. Obrigado mesmo. Então tá, daqui a pouco eu vou mandar uma dica para você, tá? Gratidão. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado a todos por esse encontro, pela presença de vocês. Espero que a gente tenha recebido pelo menos uma sementinha, alguma coisa para a gente pensar, alguma coisa para a gente avaliar, que a gente tenha aprendido alguma coisa hoje, tá? E na próxima semana a gente vai estar aqui de volta. Então, um grande abraço a vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Melhoras, Léo. Valeu. Eu sou a luz da alma. Eu sou a luz da luz. Eu sou a luz do corpo. Eu sou a luz da mente. Eu sou a luz da